A inflação brasileira, ela desacelerou agora em janeiro frente a um mês anterior. Mas os preços de alimentos e combustíveis continuaram, inclusive, pesando no bolso de todos nós consumidores no início desse ano, 2023. E entre os alimentos, que estão, inclusive, apresentando valor mais alto, estão a batata inglesa e a cenoura, que acabaram saltando para 14% e 17% nessa ordem. O combustível também tem sido um grande vilão da sociedade. É exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, a gente ouviu aí que desacelerou. Quando se fala desacelerar, significa o quê? Diminuir um pouquinho o ritmo. Será que isso... Você tem percebido isso no bolso? Que em algumas coisas, mas em outras parece que compensa aquele ganho. Vamos saber com quem entende, que é com o professor Francisco Rosário, nosso Explica Pra Gente. Professor, primeiro, boa tarde, prazerzão tê-lo conosco aqui hoje, para falar um pouquinho sobre essa desaceleração. Quer dizer, começo de janeiro começou com algumas coisas diminuindo, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas aqui que nos assistem. A inflação a gente tem que conceitualizar, né? A inflação é uma média dos aumentos de preços que existem na sociedade. E aí a gente tem não só de alimentos, combustíveis, como foi falado, mas tem de aluguel, tem de outros preços aí, que aí na média você tem esse aumento, aliás, essa desaceleração observada em janeiro desse ano. Por exemplo, nós tivemos duas deflações, digamos assim, duas diminuições nos preços dos combustíveis, que acho que é a grande mola mestra de toda a questão da inflação e economia de uma forma geral, que foi os 40 centavos do diesel e 31 centavos do gás natural, né, o GNV. Não, gás natural não, o GNV. Deixa eu colocar, vamos pegar esse microfone aí, por favor. Acho que está dando probleminha no seu microfone, cortando para você, para a gente poder te ouvir melhor. Isso. E aí, professor, a gente quer saber, isso também foi responsável por essa desaceleração, então, no começo desse ano? Se bem que combustível, de modo geral, o GNV está envolvido e teve aumento, né? Mas o que está acontecendo é que os preços estão mais contidos, até porque os juros nossos estão muito altos e o desemprego, apesar, mais uma vez eu vou repetir, né? De o pessoal falar que o desemprego está baixo, mas 9% de desemprego ainda é muito alto. Caramba. E a renda desse emprego, dessa ocupação, ela é muito limitada. Por quê? Porque as pessoas não estão trabalhando mais o tempo integral, né? Você tem carteira assinada, mas trabalha 2, 3 dias na semana. Isso quer dizer com isso que o poder de compra diminuiu? Caiu, exatamente. Esse é o ponto, né? Então, você tem tudo isso, diminui o poder de compra, as pessoas não vão mais a campo consumir. E é óbvio que afeta, né, os preços, porque não tem mais oferta. Por outro lado, esse problema já é antigo, já vem desde 2020, a gente tem desemprego, renda baixa, né? E agora a inflação está nos custos. E nem todos os custos o juro está conseguindo segurar, porque não é a receita, não é o medicamento, vamos dizer assim. Juro alto não controla custo, porque custo é dólar, custo é combustível. Né? E esses dois preços que você falou, do GNV, que também é combustível, e diesel, apesar de ter reduzido, mas ele não foi o ponto-chave. O grande impacto nisso daí, aí onde entra o que a gente chama de sazonalidade também, né, de alimentos. Você citou 2 alimentos que puxaram, porque foram aumentos grandes, mas a maioria você teve um controle. Por exemplo, 17% e 14%, batata e cenoura. Proteína animal estabilizou, né? A carne vinha num preço crescente absurdo e estabilizou, né? Você tem aluguéis, renegociação, deu uma estabilizada. Então você tem uma série de outros preços na economia que de fato começaram a dar uma estabilizada, porque vinham de 2 anos de altas continuadas, né? Entendi. A gente só teve um respiro quando se retirou o ICMS, ou diminuiu o ICMS, aliás, nos combustíveis agora em agosto e setembro do ano passado. Fora isso, era só
subindo, né? Só forca. Só forca. Que coisa, muito bem. Vamos lá, vamos saber então quem é que está querendo bater um papo com a gente, fazer perguntas ao professor Francisco Rosário, não explica pra gente. Vamos ver, professor, quem é que faz a pergunta para o senhor? É a Luana Peixoto, lá de Jacarecica. Ela pergunta, professor, qual a razão para o aumento dos preços dos legumes? Pois é, a questão dos legumes e todo preço de alimentos, a gente tem que prestar muita atenção na sazonalidade. O que é isso? O produto da época. Tem época que tem alguma questão de clima, né? Estiagem e tal. Aí você, legume principalmente porque precisa de muita água para ser produzido. Aí Quer você dizer, tem são as safras, né? Por exemplo, Exatamente. hoje é safra da manga, safra da cenoura. Tem os dias que... Se bem que a gente come cenoura todo dia, mas, por exemplo, tem aqueles dias, aqueles meses em que se tem mais, é isso? É o tempo que chamam, né? É o tempo, É o tempo disso, é o tempo daquilo, mas é mais ou menos isso. Entendi. Né? Quer dizer, você tem as safras, você tem exatamente a sazonalidade das safras, e quando está em entre safra, você tem um preço mais alto. Porque a procura é maior do que está sendo produzido. Né? Isso é muito comum em alimento. Né? Alimento, inclusive proteína animal. Porque a proteína animal tem a ver também com a produção da carcaça do bicho. Né? Entendi. Então, se não tiver água, por exemplo, boi, não tiver água, não tiver... Aí vai diminuir o peso, vai diminuir a oferta. Entendi. Porque, por exemplo, a seca atrapalha porque ele não, pouca água, não tem muita grama. A ração é cara. Entendi. Nem todo produtor rural vai colocar ração. Aí você tem aumento geralmente de carne e leite. Isso. O leite agora em Alagoas está mais barato. E aí vem os derivados também do leite e acaba tendo aquela cadeia terrível de preços que amargam no bolso. Muito. Bastante. Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Professor Francisco Rosário aqui nos explica para a gente. O Túlio Chaves, do bairro do Farol, pergunta para o senhor, professor. Ele pergunta o seguinte, o professor Francisco, o preço dos combustíveis vai continuar aumentando, professor? Você falou uma coisa, aqueles dois preços iniciais que eu tinha esquecido. A questão do gás, de modo geral, e do combustível, que são todos cotados em dólar, e o gás, a produção da região, que eu digo... Local. Da América Latina, isso, sempre vem mais para cá. próximo da gente. Alguma coisa chega por... Mas, enfim, a redução, o fim do inverno na Europa e nos Estados Unidos vai fazer com que a gente tenha uma relativa estabilidade de preços de combustíveis. Por que relativa? Porque tem o dólar. Se tiver um repique no dólar e câmbio, Wilson, e demais... que estão nos assistindo, câmbio, o economista ou qualquer outra pessoa que disseram ultimamente, aposte no câmbio que vai... Olha, quem disser isso, me perdoe, é um cara que está querendo... Não tem uma formação legal. Porque todo economista bem formado não aposta em câmbio. Claro, porque é incerto, né? Muito, e tem várias... Não é o governo, não é só o setor internacional, são várias variáveis que afetam um preço só. E ninguém aposta porque a gente não tem bola de cristal. Então, o câmbio é isso que eu estou dizendo. Talvez, por conta da questão do inverno europeu e americano ter diminuído e não ter sido tão frio, você tem uma relativa estabilidade porque vai sobrar pouco mais de gás, petróleo para gasolina. Não se utilizou tanto para poder... Isso, aí vai estabilizar um pouco o combustível nosso aqui no Brasil. Talvez, depender do câmbio. Porque nós somos regulados, infelizmente, aquela os preços internacionais são todos... Me parece que o governo federal já disse que vai estar numa luta grande para tentar tirar o dólar da forma reguladora. Mas tudo é luta política nesse país, mas né? Aí então não é só ele, né? Tem os acionistas também que ganham com isso. A Petrobras não é uma empresa só... Ela é uma empresa pública, mas não é só estatal, ela é capital misto. Privada, né? Capital misto, né? Porque exatamente. O governo federal tem mais 40%. 40%. Então, se os outros se juntarem, fica majoritário. Mas muitos são minoritários, aí não tem esse poder. Aí o maior acionista individual é o governo federal. Sozinho, que ele tem os 40%, aí ele tem mais força para poder ir bater na mesa e dizer assim, vamos tentar fazer isso. Exatamente. Mas é uma briga grande que é mexer no bolso dos acionistas, né? Mas é uma empresa que o governo pode ter como uma ferramenta estratégica, né? De uma série de ações. Né? Mas, enfim... Tirar isso do dólar, porque a gente não recebe. Ou então faz isso, ou a gente recebe em dólar, diretora, não é melhor a gente receber em dólar... Negociar o salário em dólar. Se a gente receber...
Eu também estou disponível. Se a gente recebesse em dólar, professor, estava tudo certo. Pode regular do que for, franco, ien, Mas pesos. acontece que a gente ia pagar mais caro também, porque aí todos os outros preços da economia também viriam ser em dólar. Aí, Mas a gente está recebendo em dólar e cada hora ia ser menos pior, não é não, professor? A Argentina é mais ou menos isso, é uma dolarização meio informal e às vezes as pessoas não se dão muito tão bem. O nome tem a ver com a moeda deles, peso, é um peso grande. Quanto é 1.000 e tantos pesos, quando você pega não vale nada, é 2 dólares. Porque todo mundo corre para o dólar como de forma informal. A questão do dólar como moeda de referência é muito complicado porque, por exemplo, essa confusão que a gente está vendo agora dos juros, o Brasil não teria essa autonomia, essa soberania de nem discutir juros, porque todo juro, toda política monetária ia ser via governo americano. Entendi. Então, a gente já estava mais lascado ainda, muito bem. Muito mais. Eita, Deus do céu. Professor, primeiro, boa tarde, sucesso, bom te ver aqui conosco. Olha, quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário, coloca aqui na telinha, por favor. Quem é que está conosco aí? O Ed Bigode. Muito bem, bota aí o Ed R. Porter, que está com aquele casacão bonitão. Aí, ó. Chico Rosário, muito underline, bem. É isso? Chico Rosário, no finalzinho tem aquele... Isso, muito bem, professor. Agora tá fera. Muito bem, lá você tem vídeos, vários vídeos, informações. Inclusive, eu estou colocando um brinde, olha só. Na verdade, é conhecimento. Mais conhecimento... Um mimo. É, um mimo, isso. Assistam os vídeos, vocês vão ver. Boa. E as instruções estão lá também. Aprender a tocar a vida para frente com um pouquinho mais de organização. Exatamente. Econômica. Muito Parabéns. Bem. Professor, um abraço grande, prazer tê-lo conosco sempre, viu? Sucesso, tchau, até a bom próxima. trabalho, bom carnaval, tá? Para nós. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem.